Vamos lá, boa noite, boa noite. Procurando aqui o professor Orival. Rafael, Milene. Vamos lá, professor Orival. For entrando aí. Vamos dar o nosso oi. Rubens Godinho Júnior, Érica Menezes, professor Orival. Boa noite. Professor Diego, Alexandra, Ana Carolina, Vladi, Érica Menezes. Olá, Érica, tudo bem? Professor Lucas Enoch. Muito jóia. Pessoal, como é que tá o som? Vocês estão ouvindo a gente? Como é que tá? Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Gostaria de cumprimentar a todos. Tá me ouvindo também, professor Cordeiro? Áudio Beleza. ok aqui. Áudio ok aí para vocês? Opa, mandar nosso abraço aqui pro nosso colega Rafael Piola, prestigiando a live. Felipe, Herman, Renatinha, Rafael Brioso, nosso colega de Ministério Público. Muito legal. Bom, pessoal, sem mais delongas, eu quero cumprimentar todos vocês. Meu nome é Gustavo Cordeiro, sou promotor de justiça no estado de São Paulo. Estamos com o professor Orival na nossa família de Verno também. Um oi para a Gláucia, não poderia deixar de dar um oi para a Gláucia. Oi todo especial aí, Gláucia, que nos ajudou tanto aí no curso. Estamos com o professor Orival no curso de segunda fase de analista do Ministério Público do nosso Advero. Então, Fala, Felipe. Quero deixar aqui as nossas saudações a todos vocês, especialmente aos nossos alunos que estiveram conosco na nossa turma e que estão prestigiando a live. Jürgen. Opa, o Jürgen. Queremos cumprimentar também todos os demais colegas que não estiveram conosco no curso, mas estão prestigiando a nossa live, né, para saber as nossas impressões a respeito da prova. E eu agora dou a palavra ao professor Orival para fazer os seus cumprimentos. E aí vamos adiante com a nossa live. Olá, pessoal, todo mundo que entrou, né? Vi aí vários conhecidos, não vou nominar todos, mas inclusive o Felipe, amigo de faculdade, amigo antigo, o Jürgen também está presente. Sou Orival Marques Freitas Júnior, promotor de justiça também do Estado de São Paulo, né, juntamente com o professor Cordeiro, e atuo na promotoria de Gades já tem 4 anos. E agora, né, tivemos a oportunidade de auxiliar, né, os alunos da Adverum na preparação desse concurso e hoje, né, então estamos aqui para fazer os comentários da prova que finalmente, né, foi divulgado. Aleluia! Teve que entrar o recesso para ela sair, né? Mas então, enfim, independentemente da live, estou à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, depois quiser fazer algum comentário, né, a gente tá na rede aí. É isso aí, pessoal. Inicialmente, antes de nós entrarmos no mérito da prova, seria muito importante que tanto o professor Orival quanto eu, que nós façamos algumas observações gerais a respeito da prova, o que nós esperávamos, o que efetivamente veio na prova e algumas observações preliminares a respeito disso. E aí, logo depois, o professor Orival também vai ter a oportunidade de falar sobre as suas impressões. Nós começaremos já com a primeira redação em Direito Processual Penal, ok? Bom, pessoal, a nossa impressão, a nossa avaliação é de que a prova ela teve um nível médio. Como nós já dizíamos no nosso curso, antes da prova, nós esperávamos uma prova que mesclasse um conhecimento teórico com um conhecimento prático. Isso avaliando as provas anteriores, 2011, 2013, 2015, nós percebemos uma sucessão e uma conjugação de conhecimento prático e teórico em relação a essas provas. E nós, de fato, imaginávamos que teríamos uma prova
um pouco mais teórica do que prática. E, na verdade, quando nós nos deparamos com a prova, percebemos que era uma prova basicamente teórica, fundamentalmente teórica. Quem esteve conosco no curso já imaginava, não é, que o padrão da prova seria mais ou menos esse como foi, no sentido de que que a chance era muito pequena de cair matérias laterais, como a empresarial, como eleitoral, enfim. Mas nós imaginávamos fortemente que teríamos questões de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, e também de estatuto da criança e adolescente. Na verdade, todos nós ficamos bastante surpresos que numa prova de Ministério Público nós não tenhamos essa situação de uma incidência de questões de ECA, que é uma matéria extremamente importante para o Ministério Público, e também imaginávamos que teríamos ou uma questão, ou um abraço aí para o professor Zé Guilherme, né, também está aí conosco. Magistrada, de fato, vamos falar sobre conexão e continência daqui a alguns minutos, e de fato, realmente não era um tema dos mais chamados, né? Então, realmente nos surpreendeu. Então, na verdade, nós imaginávamos que teríamos interesse difuso e coletivos, seja como redação, seja como questão autônoma, o que, de fato, não aconteceu e causou perplexidade não apenas em nós, nos nossos alunos, nos nossos cursos, e também pelo que pudemos conversar e ver com outros colegas de Ministério Público que estavam em outros cursos, foi a tônica geral, não é? Então, essa prova fundamentalmente teórica, ela pegou realmente muita gente surpresa, e nós imaginávamos que teríamos alguma coisa um pouco mais prática, um pouco mais envolvida com tribunais superiores, como foi a prova, por exemplo, de 2013, a prova que nós avaliamos, estudamos, e que nós tínhamos, pelo menos na prova como um todo, algo em torno de 60% a 70% da prova em informativos de STJ e STF, ok? Leonardo, a prova que está sendo comentada é a prova de segunda fase de analista do Ministério Público de São Paulo, ok? Professor Ival também se coloca à disposição para falar aí sobre as suas impressões a respeito de analista do Ministério Público dessa prova de segunda fase. Não, professor e demais colegas, né? Eu acho que essas impressões foram de todos. É uma prova de nível médio, como de fato era esperada. E com relação às questões, nós até chegamos a tratar de alguns temas, né, nas rodadas, e, enfim, esperávamos realmente algo mais prático, mas, por outro lado, também não deixaram de ser ali, acho que com exceção talvez de constitucional, as outras acabavam, né, bem ou mal envolvendo matérias mesmo de assunto de MP, embora sem aquele foco prático, né. Enfim, o candidato que está estudando, né, às vezes, né, tem que estar pronto, preparado para enfrentar esse tipo às vezes, de quebra de expectativa, enfim. Se eu não me engano, cada prova, né, das provas do concurso de analista, cada uma delas foi feita por uma empresa diferente, né, não sei se chegou a ter repetição de alguma, não estou exatamente me lembrando agora das organizadoras, mas nós tivemos uma prova, né, o primeiro em 2011, com muitas aprovações, depois o segundo concurso bastante restrito, quase não passou ninguém, enfim, o terceiro já algo mais ponderado. Vamos torcer agora, né, para essa da Vunesp também ser o estilo da primeira, né, e simplesmente ranquear, vamos dizer assim, as pessoas, já que, no fim, a correção muito restrita acaba prejudicando os próprios promotores, né, que depois, eu me lembro que no segundo concurso, a região de Presidente Prudente ficou sem analistas já no primeiro lote, né. Então, enfim, vamos né, a torcida, a expectativa, né, é que a instituição esteja alinhada aí com a empresa para que seja algo bem razoável, né? Apesar da quebra de expectativa, né, a gente pede sempre para que os candidatos aguardem e tenham paciência para receberem as correções. Às vezes a gente acha que foi mal na prova e foi bem, né? Enfim, vamos ter paciência aí, todo mundo. Exatamente. É importante falar, professor Olival, que de fato, sempre que nós saímos, né, da segunda fase, isso na prova de analista, na prova de membro do Ministério Público, é difícil nós sairmos da prova com aquela sensação de
olha, fui muito bem, arrebentei e passei. Enfim, me parece que nós não teríamos, ou nós temos raríssimos casos, né, nesse sentido. Então, de fato, o momento é de serenidade, o momento é de paciência. Sei que é difícil, nessa ansiedade toda, nós termos essa paciência, mas é momento de nós realmente confiarmos, né, em tudo aquilo que nós fizemos, na preparação, em tudo aquilo que foi colocado no papel e, na verdade, nós cremos que teremos uma correção, sim, generosa, até porque a nossa instituição precisa de analistas, não é? Para evitar o que houve em 2013, concurso em que eu também passei como analista, mas já estava no exame oral do Ministério Público. Então, de fato, nós precisamos de servidores, precisamos de analistas e cremos, sinceramente, que nós não teremos uma reprovação em massa como houve em 2013. Cremos, sim, uma correção generosa e que, de fato, seja justa de acordo com aquilo que se propôs, ok? Acho que é isso. Algumas observações que nós sempre fizemos para os nossos candidatos, especialmente nas questões. Se nós avaliarmos questão por questão, nós podemos perceber que, de fato, o examinador queria respostas objetivas. E isso se evidencia por conta da quantidade de linhas que foram disponibilizadas para cada uma das questões. Especialmente naquelas questões que estavam fragmentadas entre A e B, A, B e C, nós percebemos que o número restrito de linhas realmente conduzia o candidato a ser objetivo, que nós treinamos desde o início da nossa preparação, né? Objetividade, respostas bastante pontuais, direto ao ponto, indo direto ao ponto já nas primeiras linhas, até porque nós teríamos, e o examinador terá, né, milhares de provas para corrigir, o que facilita o trabalho dele, por assim dizer, considerando que quanto mais objetiva e mais pontual, mais certeira for a resposta, melhor para o próprio examinador, e isso evidencia um poder de síntese que é necessário para o cargo, que é tão importante para que nós tenhamos no Ministério Público manifestações que sejam sucintas, enxutas, mas bem fundamentadas e com o máximo de conhecimento possível no menor espaço possível, ok? Bom, sem mais delongas, vamos agora para as questões. Primeiro, eu vou falar sobre a redação de processo penal, que, de fato, como disse o colega há alguns minutos, quebrou todo mundo, né? De fato, quebrou. Então, nós vamos também falar logo após sobre a segunda redação. O professor Dorival falará sobre tutela de urgência. Aliás, redação que nós acertamos, né, professor Dorival? Foi objeto de questionamento nosso. Nós acertamos essa redação em processo civil relativa à tutela de urgência. Já que nós entramos no assunto, antes de entrar na primeira redação, também nós, no curso, acertamos a questão de direitos humanos, né, sobre a incorporação de tratados internacionais que versem a respeito de direitos humanos no nosso ordenamento jurídico pátrio. E no nosso grupo de WhatsApp, só contextualizando, especialmente os colegas que não estiveram conosco durante o curso, nós tínhamos um grupo de WhatsApp, o que é uma exclusividade, né, do curso Ediverum, em que nós discutíamos assuntos que poderiam ter elevada incidência, não é? E nessas nossas discussões, a nossa aluna Gláucia, que eu quero novamente mandar um abraço para ela pela participação e pela proatividade, né, que foi muito enriquecedora para o nosso curso, a aluna Gláucia levantou esse tema e nós discutimos a respeito deste tema, da pergunta de direito civil. Então, nas redações, ou melhor, nos simulados, nós tivemos o acerto, a previsão de uma redação e de uma questão, e tivemos ainda o acerto de um tema que nós discutimos no WhatsApp pela aluna Gláucia, da questão de direito civil, ok? Vamos lá. Primeira redação, gente, redação de direito processual penal. O pessoal já começa a fazer aí as suas orações, as suas rezas por conta dessa redação que, de fato,
foi totalmente fora, né, do que todos os cursos aí previam e imaginavam, e vamos a elas, né? Temos que enfrentar esse tema, vamos enfrentar de frente. Primeira redação, o enunciado era: discorra de forma objetiva e ordenada sobre conexão e continência, conceituando ambos os institutos sob a ótica do direito processual civil e contemple, de acordo com o CPP, as modalidades de conexão e continência previstas em lei, com exemplos de cada qual mencionando seus efeitos e as suas exceções. Bom, gente, ao falarmos de conexão e continência no processo penal, especialmente exigindo 1. Conceito, 2. Modalidades, 3. Exemplos, 4. Efeitos e 5. Exceções, nós temos aí pelo menos 5 itens dentro de uma temática que não é das temáticas mais usuais ou mais corriqueiras na prática de uma promotoria de justiça. E sem o texto de lei, indiscutivelmente, essa tarefa ficou ainda mais árdua para os nossos candidatos, não é? Então, nós tínhamos essas 5 exigências: conceito, modalidades, exemplos, efeitos e exceções. Para que haja o gabarito, né, para que se acerte 100% aqui, se tire a nota 25, era necessário abordar pelo menos esses 5 itens, essas 5 modalidades. Não é? E quando falamos de conexão e continência, entrando já no tema, nós estamos falando de critérios de alteração de competência. Né? Muita atenção para isso. O Código de Processo Penal, em uma de suas muitas inconsistências conceituais, ele não reputa conexão e continência como critérios que efetivamente alteram a competência, mas diz o Código de Processo Penal que a competência será determinada pela conexão, como se fosse um critério de fixação de competência, um critério de determinação de competência, quando na verdade não é. Estamos indiscutivelmente diante de critérios de alteração de competência. Isso porque a competência, como regra, ela é fixada pelo local em que se consumar a infração, segundo o artigo 70 do Código de Processo Penal, e nos juizados especiais criminais, é fixada de acordo com o local em que for praticada a infração penal. Aliás, questão essa que foi exigida na primeira fase do concurso nosso aqui de analista. Ok? Então, inicialmente estamos diante de um critério de alteração de competência. E esse critério de alteração de competência, ele importa a união dos processos em um único feito. Ok? E tem como finalidade qual, gente? Exatamente norteado, iluminado por alguns princípios, como o da celeridade e como o princípio da economia processual, a reunião dos processos num único feito, decorrentes dos critérios de conexão e de continência, acaba por evitar decisões contraditórias e prestigia uma visão unitária, né, da prova e evita essas contradições, esses antagonismos, ok? Então, estamos indiscutivelmente diante de um critério de alteração de competência e não de fixação de competência, como diz o artigo 69, inciso 5º do Código de Processo Penal, ok? Teria sido importante também dizer que os critérios de conexão e competência, eles têm incidência tão somente em se tratando de hipóteses de competência relativa, ok? Em se tratando de hipóteses de competência absoluta, indiscutivelmente não há a possibilidade dessa alteração, né? Até porque, como nós sabemos, a competência absoluta ela é inderrogável, e sendo inderrogável não pode ser modificada, né?
por exemplo, em se tratando de crimes militares com crimes comuns ou em se tratando de crimes eleitorais e crimes comuns, como critério, né, de competência, na verdade, aí será material, não é possível essa reunião. Há uma obrigatória situação de afastamento. E essa é uma das exceções, conforme o enunciado pedia, de uma das hipóteses em que se excepciona o critério de conexão e competência. Ok? Então, importante essa observação e a consequência da não observação das regras de conexão e competência é a nulidade relativa, até porque estamos diante de situações de competência relativa. Se estamos diante de nulidade relativa, indiscutivelmente, ela deve ser alegada oportunamente e deve ser demonstrado prejuízo por parte de quem o alega, sob pena de preclusão. Ok? De fato, Milene, também concordo com você que tudo isso que nós estamos dizendo aqui seria praticamente impossível colocar no papel, naquele espaço restrito. Ok? Iniciando pela conexão, agora, estamos diante do artigo 76 do Código de Processo Penal, dos 3 incisos ali previstos. E quando falamos de conexão, nós devemos necessariamente abordar as 3 hipóteses de conexão. Temos a conexão intersubjetiva, temos a conexão objetiva, lógica ou material, e temos também a conexão instrumental ou probatória, ou também chamada de conexão processual. Ok? A conexão intersubjetiva, ela é aquela que se dá nas hipóteses do inciso 1º do artigo 76, em que há 2 ou mais infrações que são praticadas ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o local, ou por várias pessoas, umas contra as outras. Importante nesse particular nós avaliarmos a seguinte questão: a conexão intersubjetiva não pode ser confundida com a hipótese de continência por cumulação subjetiva, do artigo 77, inciso 1º. A conexão intersubjetiva, ela pressupõe várias pessoas e vários crimes. Ela pressupõe uma pluralidade de infrações penais praticadas por várias pessoas. Ok? Por outro lado, a continência por cumulação subjetiva, que nós vamos falar daqui a alguns minutos, ela se trata de uma situação em que há várias pessoas praticando, mas um único crime. Então, se temos várias pessoas praticando vários crimes, conexão intersubjetiva. Se temos várias pessoas praticando um crime único, continência por cumulação subjetiva. Muita atenção para esse primeiro fator de distinção entre esses 2 institutos. Certo? Conexão intersubjetiva, ela é subdividida em 3 hipóteses. A primeira delas é a conexão intersubjetiva por simultaneidade. E nela ocorre que várias pessoas ao mesmo tempo praticam várias infrações, 2 ou mais infrações, mas elas estão reunidas sem uma intenção, na verdade, sem uma unidade de desígnios. Há, a rigor, uma reunião ocasional. Na verdade, são várias pessoas praticando vários crimes, mas não há concurso de pessoas, porque não há unidade de desígnios. Há pessoas que estão ocasionalmente reunidas e que vão praticando essas diversas infrações. Ok? Imaginemos um caminhão de cerveja que tomba na estrada. Não é? Nós temos várias pessoas que saem da sua casa fazendo um planejamento criminoso. Opa, daqui mais ou menos 1h30 tem um caminhão que está meio carregado, vai fazer uma curva, acho que ele vai cair, vamos lá. Né? Não é assim que funciona. O caminhão tomba e aí os populares tomam conhecimento e eles vão, né, se aproximando e vão tomando aquelas garrafas de cerveja, enfim, ou então os produtos que estiverem dentro do caminhão. Ok? Não há uma unidade de desígnios. Segunda hipótese, quando, imagine, por exemplo, se vários torcedores, aí o time perde, né, o time cai para a segunda divisão, enfim, vários torcedores vão e depredam o estádio praticando dano.
Né? Nessa hipótese também nós não temos necessariamente uma unidade de desígnios, né? Uma adesão subjetiva das condutas. Então, também há uma conexão intersubjetiva por simultaneidade. Segundo subitem é o da conexão intersubjetiva por concurso ou concursal. Aqui, na verdade, há várias pessoas que, em concurso de agentes, elas praticam várias infrações penais em tempo e em locais diversos, ok? Importante distinguir esta hipótese da anterior, porque nesta hipótese há concurso de agentes, ou seja, há um liame subjetivo entre essas duas condutas, certo? Imaginem aqui se há 3 pessoas que praticam, por exemplo, 4 roubos no intervalo de 2 meses, isso envolvendo uma situação previamente ajustada, previamente agendada, não é? Nesse caso, vai haver conexão intersubjetiva por concurso, porque todas essas infrações penais, embora tenham acontecido em circunstâncias de tempo e local distintas, elas estão unidas por um liame subjetivo entre essas condutas. Então, nesse sentido, haverá a reunião de todas essas condutas num único processo, com exceção das hipóteses de incompetência absoluta, como, por exemplo, crimes militares, crimes eleitorais, ok? Terceira hipótese, conexão intersubjetiva por reciprocidade, ok? Essa é aquela em que há 2 infrações ou mais praticadas por 2 pessoas ou mais que sejam praticadas umas contra as outras. Eu sei que na hora o exemplo que vem à mente é o exemplo da rixa, mas cuidado, a rixa não se encaixa nesse exemplo. Não é? Aqui nós temos 2 ou mais infrações. A rixa é uma única infração. Não é? Então a rixa se enquadra na hipótese de conexão intersubjetiva. Não se enquadra na hipótese de conexão intersubjetiva. Aqui, imaginem uma situação de lesões corporais entre torcedores, né, que brigam aí fora do estádio, no metrô, enfim, num jogo de um time. Há 2 infrações praticadas por várias pessoas, umas contra as outras, hipótese em que haverá a reunião dos processos, ok? Segunda hipótese de conexão é a conexão objetiva, lógica ou material. E essa conexão é fácil. É aquela em que um crime é praticado para facilitar, para ocultar, para obter a impunidade ou a vantagem em relação a outros crimes. Não é? Então, quando há vantagem, execução, impunidade ou ocultação de um crime em relação ao outro, por esse critério da conexão objetiva, nós teremos, sim, a reunião dos processos também. E aqui tem uma pequena divisão também entre a conexão objetiva teleológica, que é aquela que se refere à necessidade de execução, não é? Que um crime visa a execução do outro, e a conexão objetiva consequencial, que se refere à vantagem, impunidade ou ocultação, ok? Avançando, conexão instrumental, probatória ou processual, que é aquela mais conhecida, não é? É aquela em que a prova de uma infração penal, ela influencia, ou a prova da infração, ou de qualquer das suas circunstâncias elementares, influencia na prova da outra, ok? E aqui não se exige identidade de tempo, identidade de local, não é? Basta que haja uma pertinência probatória. Imaginemos, por exemplo, que houve um furto numa cidade, uma receptação em outra cidade. Nesse caso, ainda que as circunstâncias de tempo sejam distintas e mesmo de local sejam distintas, por conta da conexão probatória, haverá a reunião dos processos num único feito. Da mesma forma, há o homicídio e a ocultação de cadáver. Igualmente, a lavagem de dinheiro e o crime antecedente que tiver sido realizado anteriormente, por exemplo, tráfico de drogas, como todos os demais, ok? Continência, agora, continência, ela se dá
por cumulação subjetiva e por cumulação objetiva. Nesse caso da continência, teremos uma situação em que há várias pessoas, no caso da acumulação subjetiva, que são acusadas pela mesma infração penal. E aqui nós estamos diante de situações indiscutivelmente de concurso. Né? Seja concurso material eventual, seja um concurso material necessário, se tratando de crimes plurissubjetivos. Imagine, por exemplo, aqui que duas pessoas matam alguém. Não é? Existe continência e não conexão, por quê? Porque há um crime único, há um único homicídio, né? Não há conexão intersubjetiva, porque essa pressupõe a pluralidade de crimes. Ok? Por outro lado, a continência por cumulação objetiva, segundo hipótese de continência, ela se dá nas situações de concurso formal, de aberratio ictus, ou erro na execução, nos termos do artigo 73 do Código Penal, e também aberratio criminis, ou seja, o resultado diverso pretendido do artigo 74 do Código Penal, ok? Os efeitos da conexão e da continência são o processamento e o julgamento único, né, que determinam a alteração da competência. Não haverá reunião de fatos, e aí estamos falando já das exceções à conexão e continência, quando houver, por exemplo, uma reunião de situações em que há justiça militar e juízo comum. Juízo da infância e da juventude com juízo comum. Tá? Então, nessas hipóteses todas, nós teremos essa separação necessária. E a segunda situação que haverá é a chamada vis atrativa, ou seja, haverá a força atrativa de um juízo em relação ao outro. Ok? Neste caso, conforme perguntou o colega, deixa eu ver quem foi o colega que perguntou, o Rubens Godinho Júnior. Neste caso, haverá sim uma prorrogação da competência, porque o juízo que era em princípio incompetente pelas regras gerais de competência, ele se tornará competente por conta dessa força atrativa decorrente do próprio, da própria situação de continência por cumulação intersubjetiva, objetiva, melhor dizendo, ok? E nós temos aí, depois, as situações em que há a avaliação sobre quais jurisdições devem prevalecer, delito mais grave, maior número de crimes, prevenção, etc. Mas, como bem disse a nossa colega, nós não teríamos tempo e nem espaço para colocar todas as informações na nossa prova, né? A Ana Carolina, concordamos com você, de fato pensamos que essa é a situação. Então, uma dissertação fundamentalmente doutrinária, extremamente teórica. O único viés prático que nós percebemos nessa dissertação foi exatamente aquele que se refere aos exemplos, e nós procuramos trazê-los aqui para ilustrar como ficaria essa nossa redação, ok? Nossas observações são essas a respeito de Direito Processual Penal, dessa nossa redação. Agora, professor Orival, por favor, Direito Processual Civil, tutela de urgência, a palavra é toda sua. Bom, a segunda redação o tema, eu acho que envolveu uma surpresa um pouco menor para os candidatos, né? Envolvia tratar de um modo geral a respeito de tutela de urgência de uma abordagem geral, né? O tema, então, pedia que se discorresse a respeito de tutela de urgência, né? E ainda trazia uma ordem, quer dizer, facilitando para os candidatos a elaboração das suas redações, trazendo conceito, espécies, requisitos para concessão, né? Hipótese de vedação de concessão e estabilização dos efeitos. Bom, nós sempre recomendamos, né, dentro da modalidade de dissertação, que se faça a introdução, desenvolvimento e conclusão, né, como a gente, né, sempre
aprende mesmo, né, mesmo para vestibular, enfim. Então, isso torna a leitura agradável. A gente tem certeza, né, que os alunos que observaram as dicas aí vão ter tido um bom desempenho nessa parte. E também, né, um tema bastante amplo, claro que não caberia ali um tratado, né, dentro da prova, cada candidato deve ter escolhido ali um certo enfoque para a sua resposta, mas era importante, né, trazer as novidades do novo CPC, que, do meu modo de ver, acompanhado por várias pessoas, infelizmente, né, trouxe de volta a diferenciação entre tutela cautelar e tutela antecipada, né, tutela satisfativa. Enfim, no código anterior, isso havia sido resolvido pelo artigo 273, parágrafo 7º, que trazia a ideia de fungibilidade, né, então isso podia também ser tratado já na introdução do tema, né, que o novo código trouxe um antigo debate, né, que tinha surgido em 94, quando foi introduzido o artigo 273 no código anterior, e agora com os artigos 294 seguintes, né, então, o código ele trata basicamente ali nos artigos 300, né, e depois, um pouco mais para frente, da tutela cautelar antecedente, tutela antecipada antecedente, e deixa presumido, né, que a tutela cautelar ou antecipada incidental se dará por meio de mera petição. Então, dentre as espécies, a gente já poderia apontar essa classificação entre os pedidos antecipados e o pedido incidental, né, antecipado não, entre os preparatórios, né, os antecedentes e os incidentais, e uma segunda classificação entre a cautelar e a satisfativa, né, ou antecipada. Então, essas seriam ali espécies a serem tratadas. Quanto a requisitos, né, seria possível também tratar a respeito de diferenças de linguagem que às vezes o código usa, mas que no fim das contas acabam sendo os requisitos muito parecidos, né, a demonstração de probabilidade do direito e principalmente do requisito de urgência, né, o que caracteriza essa tutela de urgência, na verdade, é justamente essa questão. Além disso, seguindo a linha do professor Bedak, que é o que está incorporado no texto do novo código, né, um outro traço marcante da tutela de urgência, que o professor Bedak é o que, né, dá a natureza de cautelaridade para aquilo que se chama de medidas cautelares, é justamente a sua provisoriedade, né, a sua cognição sumária, né, são técnicas sumarizadas, né, para fins de enfrentamento da demora. Né, esses sistemas, ele sempre tem relação com o tempo, né, a gente está sempre tratando dessa dificuldade. Para a diferenciação de tutela cautelar e tutela antecipada, né, se poderia dizer, né, da tutela cautelar pensada pelo Código como sendo aquela que visa proteger o resultado útil do processo, tem uma preocupação com o processo em si, sendo que a tutela antecipada almeja justamente trazer, né, para o momento imediato aquilo que justamente está se pedindo como tutela final, né, o mais relacionado, portanto, com o bem da vida pretendido. Como eu disse, né, isso é bastante criticável, há muitas situações em que é muito difícil se diferenciar, né, se trata de técnica de antecipação ou de tutela cautelar, como diz o Código. Bom, a prova pedia também hipóteses de vedação e concessão. O Código de Processo Civil, ele trata sobre uma das hipóteses, né, que se refere à necessidade de que não haja risco de irreversibilidade, né, do pedido, da providência cautelar ou antecipatória. Era importante discutir que isso nem sempre também será possível, porque às vezes o risco de irreversibilidade é recíproco, né, e aí então através de questões como proporcionalidade, né, a gente vai ter que fazer um sopesamento de valores e o juiz, então, no caso concreto, vai decidir qual irreversibilidade que ele vai assumir ali, né, seja concedendo ou indeferindo o pedido que está sendo formulado. Além disso, né, além dessa vedação contida no novo Código, nós tínhamos vedações também na Lei do Mandado de Segurança, né, na Lei 12.016 de 2009, que se aplica às técnicas de tutela antecipada por expressa referência legal, e também algumas vedações da Lei 9494/97, né, que trata justamente de vedações da tutela antecipada contra a fazenda pública. São vedações como concessão de aumento, reclassificação de servidores, nós tínhamos compensação de crédito tributário, entrega de bens e mercadorias provenientes do exterior, enfim, todas questões que pela lei estariam vedadas de serem objeto de tutela antecipada ou tutelas, né, cautelares.
lembrando que sempre, né, essas vedações que estão previstas em lei devem também ser sopesadas, no caso concreto, à luz do princípio da inafastabilidade, que está lá no artigo 5º. Então, se realmente a urgência for muito grande, né, houver um risco de dano muito grande, era possível, né? Então, se é possível, nos casos concretos, se justificar a medida, ainda que contrária à lei, mas fundamentada diretamente no texto constitucional. E, por fim, a respeito da estabilização, né, da tutela de urgência, o candidato poderia, né, dizer que se trata de uma inovação bastante importante, né, uma das principais modificações do novo Código, com influências aí do direito francês, do direito italiano, né, com o referê da França, que foi levado para o direito italiano e depois veio para o Brasil. Isso tudo agora nos anos 90 para cá, e que permitem que, no caso da tutela antecipada, a preparatória, né, a tutela antecipada antecedente, ela possa se estabilizar, né, sem que haja a sentença de mérito. Isso desde que não haja oposição, quer dizer, desde que o autor, primeiramente, faça um requerimento, né, de eventual estabilização, e também de que a outra parte, o réu, não agrave ou não conteste o pedido. Né? Poderia também ter sido tratado, como nós sugerimos nas nossas correções, temas como né, a questão de que não foi julgado, debater ali se não só o agravo do instrumento, mas também a contestação impede, né, a estabilização da tutela antecipada, discutir se é possível a estabilização também na tutela cautelar, né, há aí um debate doutrinário. Enfim, o tema era bastante amplo, né, para o candidato que estava inserido, né, nesses debates, nessas discussões todas, certamente houve falta de espaço, mas, por outro lado, também permitiu uma redação, né, que certamente deve ter seguido uma ordem lógica, né, uma redação bastante rica, já que os temas são todos muito polêmicos, tá? E, bom, pessoal, eu acho que em linhas gerais, como comentários, né, seriam esses os apontamentos. Professor Rival, é importante dizer que aqueles candidatos que fizeram o nosso curso Adverum tiveram um espelho muito interessante para se basear para essa dissertação, para essa redação, não é verdade? Sim, inclusive essa pergunta, enfim, eu tinha durante as aulas de mestrado, na véspera da aprovação do concurso do MP em 2012, né, a gente ainda estava debatendo como projeto de lei, e eu escrevi sobre justamente um comparativo entre a tutela antecipada no Brasil, na França e na Itália. É um artigo bem interessante, e o espelho trazia, né, algumas referências daquele artigo. E, então, de fato, esse espelho em específico estava bastante, né, eu acho que estava bem legal. A gente conseguiu deixá-lo bem organizado. Exatamente. Bom, aproveitar esse espaço para cumprimentar os nossos alunos aí, Rafael Takeshi, cumprimentar também a minha amiga, minha irmã Amanda Souza, a Maria Cláudia, todos esses, Marcos Vinícius, Camila, Flávia, Tainá, todos esses amigos nossos. Olha, Mariana, minha colega de turma da faculdade, um abraço também, Mariana. E avançando, foi exatamente Ana Carolina, de fato foi praticamente igual à redação do simulado. De fato, foi igualmente, foi muito, muito, muito parecido com a redação do simulado. E como nós tínhamos essa redação e esse simulado, e para quem não conheceu o curso do Adverum, os nossos simulados, eles depois tínhamos um espelho, o espelho era bem montado, bem articulado, e quem seguiu esse nosso espelho em tutela de urgência certamente ficou muito perto de gabaritar a questão de processo civil, ok? Bom, entrando nas questões agora, primeira questão de direito constitucional. A questão era sobre processo legislativo, a pergunta era
processo legislativo constitucional prevê que o projeto de lei deve ser sancionado pelo presidente da República. A respeito desse tema, responda a: quando o presidente não aquecer com o projeto de lei, que medida deve ele tomar, gente? Essa pergunta, né, ela era evidente que o examinador queria aqui era a resposta era do veto. Né? Ou seja, no procedimento legislativo, quando o presidente da República ele de alguma forma discorda do projeto de lei, os motivos estão na questão B, mas no A era fundamentalmente a resposta veto, né? O poder de veto do presidente da República. Ok? Segunda situação. B. Em que hipóteses essa medida pode ser tomada, gente? Em duas hipóteses. Primeira hipótese é a situação em que o presidente da República ele avalia o projeto e ele entende que o projeto é contrário à ordem pública. Ele viola a ordem pública. Nessa situação, nós temos o chamado veto político. Veto, portanto, político. Por outro lado, a segunda modalidade de veto, a segunda hipótese em que é possível veto, é a situação em que o projeto de lei aprovado nas duas casas, ele é incompatível com a Constituição, seja sob o ponto de vista formal, seja sob o ponto de vista material. Ou seja, quando há uma inconstitucionalidade desse projeto de lei, hipótese em que teremos um veto jurídico. Ok? Terceira situação, em quais, e aí a letra C, em quais extensão e o prazo que a medida pode atingir o projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional. Bom, muito importante essa situação do veto. Bom, primeiro, qual é o prazo para vetar? O prazo é um prazo de 15 dias, ok? Conforme o artigo 66 da Constituição. Mas e se passar 15 dias, o que acontece? Veto tácito? Não. Nós teremos uma situação de a sanção tácita. Né? Nós teremos uma situação de sanção tácita. Ok? O prazo, então, de 15 dias úteis, é o prazo previsto no artigo 66, parágrafo 1º, fim do qual haverá a sanção tácita. Ok? E quando o examinador estava perguntando sobre a extensão desta providência, o que ele queria dizer é o seguinte: como esse veto pode ser feito? O que é que se pode vetar? E aqui teria sido muito importante dizer o seguinte, que o veto pode ser total ou parcial. Ou seja, o presidente pode vetar todo o projeto de lei, por motivos jurídicos ou políticos, e ele pode vetar parte do projeto de lei, ou seja, apenas parte deste projeto de lei, mas esta parte, muita atenção, o presidente só pode vetar texto integral de artigo, parágrafo, inciso ou alínea que estejam contidos no projeto de lei, ok? Isso está previsto no artigo 66, parágrafo 2º da Constituição. Muita atenção para isso. O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, parágrafo, inciso ou alínea, ok? É importante dizer que não é possível que o presidente vete palavra ou frase, certo? Então, somente artigo, parágrafo, inciso ou alínea, isso no texto integral não é possível, neste caso, o veto de uma palavra ou o veto de uma frase, ok? Muita atenção para isso. Só é possível suprimir palavra ou frase pela técnica de decisão da declaração de inconstitucionalidade parcial, ok? Técnica essa que o Supremo usa por várias situações, como, por exemplo, usou naquela ação em que
entendeu ser não recepcionada pela Constituição a própria condução coercitiva, não é? A expressão para interrogatório, ela foi declarada inconstitucional. Então, o Supremo pode fazer isso, mas o presidente não pode no veto, ok? Então, essas eram as considerações sobre a nossa questão de direito constitucional. Professor Orival? Bom, a questão 2, direito administrativo, né? Pergunta também relativamente recorrente, né, a respeito de cláusulas exorbitantes, que, né, pedia conceito e pedia um tratamento, né, questionava a respeito de suas consequências com relação às cláusulas econômico-financeiras. As cláusulas exorbitantes podem ser definidas, né, como prerrogativas que justamente caracterizam os contratos administrativos. A professora Maria Silvia de Pietro, ela utiliza justamente essas prerrogativas, dentre elas as cláusulas exorbitantes, para dizer que a administração ela pode firmar contratos, primeiramente, contratos que seguem o direito privado, o direito civil, e também contratos que seguem, né, um regime público, um regime próprio, que seriam, então, os contratos administrativos, nesse sentido mais restrito. Né, e, portanto, as cláusulas exorbitantes têm justamente relação com isso, com essa caracterização né, da imperatividade, né, decorrem de todos aqueles princípios do direito administrativo em que a administração ela pode justamente impor algumas diferenças de tratamento jurídico com relação ao direito privado, né? Então, dentre exemplos, né, de cláusulas exorbitantes, nós temos a questão de caução, garantias, nós temos a possibilidade de apenamento, né, imposição de multa, proibição de contratação, suspensão da contratação, enfim, diversas medidas como essa. Nós temos a possibilidade de retomada do objeto, né, do contrato, enfim, todos, né, exemplos aí citados na Lei 8666 de 93. Além disso, né, além dos exemplos, lá nos artigos 54, 55, quando tratam de contrato, das cláusulas, estaria o fundamento, né, para essas cláusulas exorbitantes também, né, já que ali há um rol de cláusulas obrigatórias, e as cláusulas exorbitantes são justamente aquelas que não estão ali, são aquelas que estão esparsas, né, na lei. Acho que está no artigo 57 ou 58 que fala, por exemplo, das garantias. Bom, em relação a consequências, o artigo 55, ele prevê, né, que, havendo cláusulas exorbitantes, na hipótese de retomada ou de rescisão, isso deve ser levado em conta, né, no momento de aferição da indenização, e sempre, né, também que houver a necessidade de readequação da situação econômico-financeira, do reequilíbrio, né, econômico-financeiro do contrato administrativo, também a presença de cláusula exorbitante vai justamente caracterizar aquele contrato como um contrato administrativo e vai impor, né, que isso seja expressamente levado em conta, né, todos os investimentos, enfim, todas as condições previamente acatadas pelo particular que contrata com a administração. Portanto, na resposta dessa pergunta, era possível ao candidato, né, eu acho que se esperava o candidato que tratasse desses temas. Bom, professor Cordeiro, já indo diretamente para a questão 3, direito civil. Deixa eu só fazer um adendo, professor Orival. Quero mandar um abraço aqui para o nosso colega Eduardo Chintani, que está aí também na live, prestigiando a gente. Um abração. E vamos lá para direito civil, questão número 3, que foi objeto de discussão também no nosso grupo de WhatsApp, e que a nossa querida aluna Gláucia nos provocou esse tema e que, de fato, caiu na prova. Sim, doutor Chintani, um abraço, né, para quem conhece, o doutor Chintani é promotor de justiça aqui em Jales também. Bom, a questão 3 sobre direito civil, então, pedia, né, alguns comentários, também indicava já alguns temas a respeito da desconsideração da personalidade jurídica. Né, trata-se de uma teoria oriunda do direito inglês, né, já há aproximadamente um século, que foi acolhida, né, pela nossa doutrina dos anos 70 e 80, depois pela jurisprudência, né, e com o Código Civil de 2002, o Código de Defesa do Consumidor, foram positivados, assim como pela Lei de Crimes Ambientais, né,
Lei 9605 de 98. Então, nós temos fundamentação legal. O CDC e a Lei de Crimes Ambientais acolhem a denominada teoria menor, né, que é aquela por meio da qual a desconsideração da pessoa jurídica pode ser invocada como decorrência de um mero inadimplemento, né, do mero não pagamento, da mera causa, acarretamento de prejuízo, sendo que para a teoria maior, né, que é aquela acolhida pelo Código Civil, no artigo 51 do Código Civil de 2002, é necessário que se demonstre não apenas o prejuízo, né, mas tem que se demonstre o abuso de direito ou a fraude, né, cometida por meio da personalidade jurídica. Então, trata-se, né, justamente da retirada do véu da pessoa jurídica, ou seja, um afastamento temporário da proteção decorrente da personalidade jurídica, principalmente por meio de figuras como a sociedade limitada, né, em que há uma diferença de proteção, né, patrimonial, há uma diferença muito clara de patrimônios da atividade empresária e dos sócios, né? Então, havendo abuso ou havendo fraude, num determinado caso concreto, haverá justamente o afastamento temporário desse véu, dessa proteção, permitindo, né, que o credor alcance o patrimônio aonde quer que ele esteja. Lembrando que a jurisprudência, e agora o novo Código de Processo Civil, acolheram a desconsideração inversa, ou seja, a desconsideração da personalidade jurídica, para que o patrimônio da pessoa jurídica responda pelos débitos dos sócios, né? Isso tem um precedente bastante interessante no caso da Caoa, né, lá em São Paulo. Enfim, foi acolhido pelo novo Código. O candidato poderia tratar também do Código de Processo Civil, né, que, embora não traga propriamente regras de direito material, apesar dessa previsão, dessa autorização da desconsideração inversa, mas previu um procedimento, né, deu um tratamento sobre como e quando, né, se fazer um requerimento de desconsideração da personalidade jurídica. Tá? E, bom, em síntese, eram, né, eu acho que esses os itens aí que poderiam ser abordados na resposta. Muito bem. Um abraço também para o Bruno, nosso aluno Bruno, para o Miguel, Flávia, para a Leila, para a doutora Renata, que também está aí presente acompanhando a nossa live. E vamos para a questão número 4, direito penal. Questão essa que foi até, num certo sentido, generosa, na medida em que ofertou o texto do artigo 33, né, do Código Penal, facilitando um pouco mais aí a vida dos nossos candidatos. E nós percebemos aqui claramente que a ideia era de objetividade na resposta, né? Tanto é que nós temos aqui pouquíssimas linhas à disposição para essa resposta e, de fato, era algo exatamente pontual que o examinador queria e, conforme nós treinamos exaustivamente, fomos enfadonhos, cansativos, sabemos disso, né? Insistimos bastante nessa ideia, nessa linha de objetividade, justamente porque sabíamos que essa é a estratégia mais adequada em se tratando de concursos de segunda fase, quando há milhares de provas a serem respondidas, ok? Bom, então, nesse particular, considere somente a redação do artigo 33 do Código Penal para responder a questão, 2 pontos. Nesse caso, percebemos o quê? Que nós tínhamos apenas resposta legal e não uma resposta que permitisse jurisprudência, etc. Ok? Ao agente que tenha sido condenado por vários crimes praticados em concurso material e apenados com detenção, atenção para isso, detenção, cuja condenação tenha superado 8 anos, supondo que todas as circunstâncias sejam favoráveis, aí ele já está pensando no parágrafo 3º do artigo 33, não é? De acordo com a previsão expressa do Código Penal, ou seja, vamos tirar a jurisprudência de Tribunal Superior nessa conversa. Qual será o regime inicial de cumprimento de pena e por quê? Alguns dos nossos candidatos colocaram regime fechado, responderam regime fechado, mas muita atenção porque estamos falando de detenção, gente. E segundo o caput do artigo 33, a pena de reclusão poderá ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto, mas a pena de detenção tão somente em regime semiaberto ou aberto, ok? Então, regime inicial em detenção máximo é semiaberto, ok?
somente é possível o regime fechado no caso de regressão de regime em detenção. Ok? Segunda parte, ao agente reincidente que tenha sido condenado a uma pena de 5 anos de reclusão, aplicando-se tão somente o parágrafo 2º, qual será o regime inicial? Opa! Tivemos um probleminha aqui com a live. Tivemos um probleminha com a live que foi encerrada. Mas voltamos, já voltamos. Vamos lá, professor Orival. Professor Orival, cadê o professor Orival? Vamos lá. Professor Orival. Continuando aqui a live que caiu, viu, gente? A live caiu. Vamos ver se o professor Orival entra por aqui. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Opa, agora sim. Vamos lá. Vamos lá, professor Ival. Vamos que vamos? Vamos lá. Caiu a internet aqui. Caiu, mas vamos que vamos. Vamos continuar. Então, voltando, recapitulando quem acabou na última live, a letra A, então, regime semi-aberto. Letra A, regime semi-aberto. Ok? E letra B, regime fechado. Ok? Lembrando que o examinador, vi algumas pessoas aí perguntando sobre a súmula tal, entendimento de tribunais superiores. É muito importante, sempre que nós estamos fazendo provas dissertativas, que nós avaliemos o enunciado. Olha o que o enunciado fala. Considere somente a redação do artigo 33 do Código Penal para responder a questão. Então, o examinador ele já está querendo dizer que ele não quer saber de súmula, ele não quer saber de entendimentos jurisprudenciais, ok? Então, muita atenção para isso. Em relação à letra B, como estávamos falando, em se tratando de 5 anos de reclusão, e se o sujeito ele é reincidente, nós teríamos uma situação em que seria tão somente o regime fechado aquele a ser imposto, ok? Regime fechado, por quê? Se nós avaliarmos o parágrafo 2º, a linha B, ao condenado não reincidente, ou seja, ao condenado primário, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda 8, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto, ok? Em se tratando, por outro lado, se nós avaliarmos, interpretarmos a linha B a contrário senso, se o sujeito for reincidente, não se cogita de regime semi-aberto a ele, mas tão somente do regime fechado, notadamente se a pena for superior a 4 anos, ok? É importante deixar claro aqui nessa situação que, se nós avaliarmos a súmula número 267 do STJ, 269 do STJ, lá está previsto que, se o sujeito for primário, né, se as circunstâncias judiciais forem favoráveis, mas ele for reincidente, a pena for de até 4 anos, neste caso, sim, será possível a aplicação do regime semi-aberto, ok? Súmula 269 do STJ. Mas aqui, o examinador não perguntou sobre súmula. A pergunta dele é somente sobre a redação do artigo 33 do Código Penal, ok?
Então, muita atenção para isso. A, detenção de mais de 8 anos, regime semiaberto. B, nessa situação, o caso é de regime fechado, considerando que a pena, ele era reincidente, que a pena era superior a 5 anos. Ok? Agora, caminhando já para o fim, até porque dentro de alguns minutos nós já estamos invadindo um pouquinho o horário do professor Marcílio, né, que vai falar a respeito de mapas mentais, e que é o nosso expert, nosso especialista aqui em diplomacia, né, os concursos de diplomacia. Ele vai falar a respeito desses mapas mentais. Antes de nós finalizarmos com a questão número 5, quero deixar aqui o meu abraço a todos os que pacientemente estiveram, né, conosco. Para quem quiser, nós temos contato, nós somos professores aqui do Edivério e temos contato via Instagram, em que nós sempre postamos algumas dicas jurídicas. O meu Instagram é Gustavo H.A. Cordeiro, e o Instagram do professor Orival, ele, como está logado, né, no seu Instagram próprio, ele já é só indicar, professor Orival, é Orival? Orival MFJR, Orival Marques de Freitas Júnior. Então é Orival e as siglas MFJR. MFJR, ok? Então, para finalizar, vamos lá. A questão de direitos humanos, que também nós previmos no nossos simulados, não é? Essa questão da incorporação dos tratados internacionais de direitos humanos dentro do ordenamento jurídico, não é? Todos os tratados, letra A, todos os tratados, um abraço aí, professor Ismael Mota, nosso colega. Ismael. Letra A, todos os tratados e convenções internacionais de direitos humanos incorporados pelo Brasil serão automaticamente equivalentes às emendas constitucionais? Justifique sua resposta a partir do quadro disposto pela Constituição Federal. Ok? O professor Orival quer falar sobre a A e eu falo sobre a B, pode ser? Vamos lá, tranquilo. Enfim, assunto aí clássico, né, já no direito constitucional. Espero que o pessoal tenha ido bem, até porque eu estava no simulado. O Supremo, né, editou inclusive a súmula vinculante, né, sobre o assunto, e temos também, né, um julgamento paradigmático, logo que veio a emenda constitucional acrescentando o parágrafo 3º lá no artigo 5º, e, né, não se trata exatamente de reconhecer esses tratados de direitos humanos aprovados por pelo menos 3/5 no Congresso como exatamente emendas constitucionais, né? Eles são equivalentes e o Supremo definiu que eles têm um status de supralegalidade, né? Portanto, estão dentro de um bloco de constitucionalidade, mas não são exatamente emendas constitucionais, né? Então, enfim, a resposta, né, me parece que seria, né, mais ou menos por esse caminho. Exatamente. Né, aí o entendimento do Supremo pela sua natureza, né, pelo seu status de supralegalidade, mas não de emenda constitucional, apenas equivalente, que é justamente a literalidade do parágrafo 3º. Exatamente. Então, nesse caso, né, quando nós tivermos o procedimento mais rígido, né, de emendas constitucionais para a incorporação desses tratados, como, por exemplo, foi o recente Tratado de Marrakech, exatamente, magistrada, exatamente o Tratado de Marrakech, quando houver a aprovação desse tratado por 3/5 em 2 turnos nas 2 câmaras, neste caso, né, nós teremos um tratado que comporá, que integrará o bloco de constitucionalidade e, portanto, será considerado uma norma constitucional, ok? Nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º. Importante dizer que, por outro lado, já falando a respeito da linha B, aqueles tratados internacionais de direitos humanos que não tiverem sido aprovados pelo quórum do artigo 5º, parágrafo 3º, ou seja, em 3/5, 2 turnos nas 2 casas,
neste caso, não haverá uma situação de incorporação no bloco de constitucionalidade. Teremos, segundo o Supremo Tribunal Federal, a tese de que há uma supralegalidade dos tratados e convenções internacionais. Ou seja, opa, um abraço, Natália, acabou de entrar. A magistrada perguntou aqui se era exigido citar esses tratados. Não era necessário citar, né, justamente porque o enunciado não exige essa citação. Né? Mas se fosse possível incrementar essa resposta com os exemplos, seria muito importante, seria muito interessante, ok? Então, voltando a respeito do B, a ideia é de que esses tratados internacionais de direitos humanos que não tiverem sido incorporados com esse quórum, né, especial de emenda constitucional, eles serão supralegais. O que significa isso? Eles não serão equivalentes às normas constitucionais, eles não comporão esse bloco de constitucionalidade, como, por exemplo, a Convenção de Nova York dos Deficientes, como, por exemplo, o Tratado de Marrakech, mas ele estará acima da legislação ordinária e complementar. Então, teríamos aí um tertium genus entre emenda constitucional e legislação, teríamos uma espécie legislativa, uma inovação na própria pirâmide, né, normativa, em que teríamos uma nova espécie entre as normas constitucionais e as normas legais. Seriam normas supralegais que estariam acima da lei e sobrestariam, paralisariam a eficácia de outras normas, outras leis que estivessem, né, em vigência abaixo desses tratados e que, portanto, fossem contrários aos seus dispositivos. Como, por exemplo, o que aconteceu, entendimento do Supremo a respeito da situação de prisão por depositário infiel. Né? Como o Pacto São José da Costa Rica, que, como a Alexandra muito bem observou aí, é um exemplo, né, desses tratados que tem esse status de supralegalidade, segundo o próprio Supremo Tribunal Federal, o Pacto São José da Costa Rica ele só prevê a prisão civil por alimentos. Né? Então, como não foi excepcionada a prisão por depositário infiel, o que só está previsto, né, na legislação legal, na legislação dos códigos, do Código Civil especificamente, nesse caso, estaria paralisado o efeito, ou a eficácia estaria paralisada em razão do dispositivo do Pacto São José da Costa Rica. Ok? Então, esta é a ideia, como o professor Urival falou, letra A, não há uma incorporação automática, uma equivalência automática a título de emendas constitucionais. É necessário esse quórum qualificado de 3/5, 2 turnos nas duas casas, nos termos do artigo 5º, inciso 3º da Constituição da República, e o Supremo Tribunal Federal fala a respeito dessa supralegalidade em relação a esses tratados que não tiverem sido incorporados com o quórum de emenda constitucional, ok? Fundamentalmente são essas as nossas observações a respeito da prova. Nós desejamos a todos, né, vocês, os nossos alunos advério e também aqueles nossos alunos que não estiveram conosco no curso, que estejam, que tenham uma excelente correção, né? Estamos realmente torcendo para que vocês sejam aprovados e venham ser os nossos analistas. Né? Precisamos muito, nossa instituição, o Ministério Público precisa de vocês, precisa desses analistas tão importantes, tão zelosos, né, para a nossa instituição, e a nossa torcida é de que nós estejamos juntos, já estamos juntos aqui na família Advérum, e que estejamos juntos também na nossa família ministerial, na nossa família do Ministério Público do Estado de São Paulo. Muito obrigado, especialmente a paciência de todos quantos ficaram aí por mais de 1 hora nos ouvindo e vendo as nossas observações. Nos colocamos ao inteiro dispor de todos vocês, seja pelo curso, seja em nossas contas pessoais. Estejam conosco na Advérum, temos novidades muito interessantes, novidades
muito importantes do curso, inclusive para o curso para o concurso do Ministério Público do Estado de São Paulo, novidades aí fantásticas que o curso Advério está preparando para vocês. Estejam conosco, ok? Forte abraço a todos vocês. Agradeço também a nossa participação, que muito me honrou, né, do professor Dr. Orival Marques, que abrilhantou o nosso curso e foi fundamental com as suas dicas e orientações. E realmente nós estamos certos de que não poderíamos ter dado uma preparação mais individualizada, mais substancial do que a que tivemos. Demos o nosso esforço, passamos muitas madrugadas em claro, né, professor Orival? A doutora Renata está aí para nos confirmar essa informação. E fiquem com Deus. O professor Orival, quiser dar aí o seu tchau. Sim, gostaria de agradecer a Advérum e também a você, professor Cordeiro, pela oportunidade, e dizer que foi excelente a experiência com o pessoal da Advérum. Queria parabenizar todos os alunos, agradecer também pela paciência, pelo convívio, e dizer que estou na torcida, né? Espero que todos, né, que estão assistindo, todos que na verdade tiveram algum contato aí com a gente, possam ser felizes na aprovação. Tenho certeza que vão gostar da nossa instituição como nós gostamos. E desejar a todos também um ótimo Natal, feliz Ano Novo, e vamos aguardar o resultado. É isso aí, meus amigos. Um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo. Todos estão convidados para assistirem a próxima live do professor Marcílio sobre mapas mentais, a importância de mapas mentais no estudo, ok? Confira, então, logo a seguir, professor Marcílio com a live sobre mapas mentais, ok? Um beijão aí também para a Renata, que nos acompanhou, né? Um abraço a todos e não se esqueçam, estude inteligente, estude Advérum.